Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Lei de Acesso à Informação. Nós trataremos aqui nessas aulas de Lei de Acesso à Informação todo o conteúdo necessário, toda a lei de acesso para que você possa verificar, visualizar a respeito desse tema bastante importante, a Lei da Transparência, a Lei 12.527, ok? Separarei os artigos por capítulo, com a necessidade de você absorver o máximo de informação possível, tudo bem? Bom, vamos dar início às nossas aulas. Bom, primeiro para falar para você que a Lei de Acesso à Informação, ela tem uma numeração, obviamente. A lei é a Lei 12.527 de 2011, 18 de novembro de 2011. E essa lei, a bem da verdade, ela faz o que? Na verdade, ela regulamenta vários dispositivos constitucionais. Deixa eu só mudar aqui de cor a caneta para dar uma realçada aqui para você, tá vendo? Então, ela regula, na verdade, o acesso a informações, ou seja, o cidadão, o cidadão comum do dia a dia, ele pode bater na porta da administração pública e pedir uma determinada informação, porque ele vai ter direito, se utilizando aí no caso da lei de acesso, que regulamentou esse acesso à informação, que está previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e também no parágrafo 2º do artigo 216. A lei altera alguns dispositivos aí da Lei 8.112 de 90, também revoga a Lei 11.111 e também alguns dispositivos da Lei 8.159, que é a Lei de Arquivos, Lei de Arquivologia, tá? Então, uma lei que foi regulamentada para que o cidadão, no seu dia a dia, tenha acesso às informações aí produzidas, recebidas, custodiadas pelos entes públicos, ok? E pelos órgãos também, obviamente. Bom, como você pode observar aqui, o capítulo 1º fala sobre disposições gerais e o artigo 1º diz: esta lei dispõe sobre os procedimentos, tá bom? A serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Procedimentos você pode pensar como regras, etapas, fases, regulamentos, tudo bem? Então, na verdade, são procedimentos que todos devem serem observados, ou seja, precisam cumprir, tanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Tanto que cada um deles precisa, na verdade, criar o seu decreto referente à Lei 12.527, que é justamente para quê? Para garantir o acesso às informações previstos aí nesses dispositivos que eu acabei de citar para você, ok? Então, esses procedimentos, essas regras, elas devem ser observadas por todos esses entes políticos aí, União, Estados, Distrito Federal e municípios, assim repassando para os seus órgãos, públicos, obviamente, e consequentemente todos respeitando os procedimentos da lei e garantindo assim o acesso às informações para todo cidadão. E como você pode ver aqui, eu trouxe um dispositivo que é o artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. No nosso caso, o que importa é o inciso 33, que diz que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tudo bem? E aí, obviamente, nós verificamos a Lei 12.527, que traz exatamente quais são os procedimentos, o que é preciso fazer para que eu tenha acesso a uma informação.
Será que eu preciso preencher um requerimento? Onde eu posso acessar? Pela internet? Por meio físico? De que maneira? Então, a lei realmente ela traz esses procedimentos. Bom, uma informação também relevante aqui para nós, né, é saber quem que se subordina à lei de acesso à informação. Quem está subordinada ao regime desta lei, tudo bem? E você pode observar comigo, subordinam-se ao regime da lei os órgãos públicos, tá? Então, como você pode ver aqui, né, os órgãos públicos, eles se subordinam à lei, os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo aqui no caso as Cortes de Contas, tá? Cortes de Contas aqui no caso são os tribunais de contas, que aí você pode ter aí o Tribunal de Contas da União, tribunais de contas dos estados, dos municípios, tá bom? E também, claro, o poder judiciário, não só o executivo e o legislativo, mas também o poder judiciário. Então, os órgãos públicos, integrantes da administração direta, dos três poderes e mais também do Ministério Público, ok? Porém, não somente esses órgãos, mas também das autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direto ou indiretamente, pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá bom? Eu quero até fazer um esqueminha aqui para você visual, para você enxergar melhor essa informaçãozinha. Olha só, quem se subordina à lei, para você não errar em prova de maneira alguma. Quem se subordina à lei de acesso à informação é a administração pública. A administração pública, seja ela direta, tá bom? Seja ela indireta, tá? Administração pública direta e indireta. A administração pública direta, galera, nós vamos chamar aqui, de demo, tá bom? Vamos chamar de demo. Por quê, prof? Só para você guardar, tá? E a administração pública indireta, nós vamos chamar da outra face do demo, fase, tudo bem? Então, o demo aqui, nós temos, na verdade, o seguinte. O demo, você vai entender assim, ó, o Distrito Federal, os estados, tá bom? Os municípios e também a União, ok? Então, esse é o demo. Então, todos os órgãos integrantes aqui do demo, tá? Dessas entidades, porque na verdade o demo é uma entidade, tá? Aqui no caso nós temos entidades políticas, são entidades políticas, ok? Beleza? E logo eles terão o que? Órgãos. E não importa o poder, né? O poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, como você já viu, ok? E também a administração pública indireta, que nós temos aqui as fundações, né? Ó, fundações. Nós temos também as autarquias, as sociedades de economia mista. Estou fazendo isso para você guardar melhor, tá? E também as empresas públicas. Também são entidades e se subordinam à lei de acesso à informação. Assim fica mais fácil para você guardar, ok? Então, todos os órgãos integrantes da administração pública direta, indireta, essas entidades, além, é claro, dos tribunais de contas, do Ministério Público. Não tem erro de você, por acaso, errar alguma informação sobre essa. E, claro, as entidades controladas, direto ou indiretamente, consórcios públicos, por exemplo, né? No caso, também acabam se submetendo à lei de acesso à informação, tá bom? Mas tem mais gente, olha só. O artigo 2º diz o seguinte: aplicam-se as disposições desta lei no que couber às entidades privadas. Olha só que interessante, ó. Entidades privadas. Porém, não qualquer entidade privada, e sim aquelas sem fins lucrativos e que recebam recursos públicos, ou seja, precisa receber, tá bom? Algo do governo, tá? Da entidade pública,
para a realização de ações de interesse público. Então, elas vão receber recursos públicos, tá? Diretamente do orçamento. Deixa eu mudar aqui a canetinha, né? A cor, vai ficar tudo igual. Diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Subvenções são transferências, né, sociais aí que podem ocorrer, tudo bem? Então, a partir do momento que uma entidade privada, não é qualquer entidade privada sem fins lucrativos que recebe, que está submetida, perdão, são aquelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos aí públicos. Essas sim estarão sujeitas, né, se submetem à lei. Se submeter à lei significa dizer que devem satisfação para o usuário do serviço público. Ele pode bater na porta e pedir uma determinada informação. Se essa entidade ela recebe recursos assim no seu total, em tudo, então deve satisfação de tudo. Porém, se a entidade ela recebe somente uma parcela, então logo ela deve satisfação daquela parcela dos recursos públicos. Olha só o que diz aqui o parágrafo único. A publicidade, ou seja, a informação, a transparência da informação, a que estão submetidas as entidades citadas no caput, na cabeça do artigo, refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e a sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam, claro, obviamente, legalmente obrigadas, tudo bem? Então, imagina assim, ó, uma entidade, ela recebe um total de recurso, então ela deve satisfação de tudo. Ela recebe um parcial, então ela só deve satisfação do parcial para o cidadão, para o usuário. Tá, professor, eu ainda não entendi esse negócio. Vamos imaginar assim, ó. O que seria uma entidade privada sem fins lucrativos? Uma ONG, você concorda? Uma ONG. Então, essa ONG aqui, a ONG X, ela recebe recurso total. Então, ela deve satisfação na sua totalidade para o usuário do serviço público, ok? Agora, vamos imaginar que essa ONG, ela recebe só uma parcial. Vamos supor que o seu local administrativo tenha lá mesas, cadeiras, tem que pagar conta de água, luz, telefone. E ela recebe uma parte aí, ela comprou mesas, tá certo? Então ela deve satisfação somente dessas mesas. Se ela pagar a conta de água, luz e telefone que vem recurso de entidades privadas ou do próprio bolso ali dos participantes, né, da ONG, então, consequentemente, ela não deve satisfação para o usuário disso. Ela só deve satisfação daquilo que convém do que ela recebe como recurso público. Beleza? Vamos dar continuidade. Artigo 3º diz assim, ó, os procedimentos previstos nesta lei destinam-se. Deixa eu só mudar aqui a canetinha para ficar melhor para a gente observar, tá? Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade, com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Antes da gente verificar quais são essas diretrizes, eu quero primeiro trazer para você a informação dos princípios básicos, tá bom? Porque todos os procedimentos previstos na lei, eles destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso e precisam estar em conformidade com esses princípios. Os princípios você vai encontrar no artigo 37 da Constituição Federal, o caput do artigo 37. Que na verdade você vai encontrar isso, o LIMP, tá bom? Esses são os princípios básicos da administração pública. LIMP, nós teremos aqui, galera, a legalidade, impessoalidade, tá bom? Moralidade, publicidade
e eficiência. Esses são os princípios básicos da administração pública. E todos os procedimentos da Lei de Acesso à Informação precisam estar de acordo com esses princípios, tudo bem? Para você até entender um pouquinho melhor, eu vou colocar algum exemplo, né, para você compreender. Então, por exemplo, na legalidade aqui, os funcionários públicos, servidores públicos, esse carinha aqui que eu estou desenhando, tá? Eu vou chamar ele de FP, tá bom? FP é funcionário público, viu, pessoal? O FP aqui, ele só pode fazer o que a lei permite, o que a lei, na verdade, autoriza, tudo bem? Isso é princípio aí da legalidade, ok? O princípio aqui da impessoalidade é que na administração pública você não pode levar para o lado pessoal, você tem que ser imparcial, tudo bem? Aliás, tem que ser de acordo com a lei, com o artigo 5º da Constituição Federal, que diz sobre a igualdade. Lá diz que todos são iguais, né, perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ó, artigo 5º da Constituição Federal. Vou anotar aqui para você guardar essa informaçãozinha, tá? Ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá bom? Você guardar essa informaçãozinha. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porém, a Lei de Acesso à Informação, ela trata também com isonomia, ok? Ela trata com isonomia. Por que ela tem que tratar com isonomia, gente? Porque, na verdade, as pessoas, elas não são iguais. Apesar da lei falar aqui isso sobre a igualdade, que todos são iguais perante a lei, sabe-se que as pessoas não são iguais. Essa igualdade aqui é uma igualdade... Eita, não deu certo aqui a canetinha azul, não. Vou ter que trocar só um minutinho que a gente chega lá. Ó, é uma igualdade formal, tá bom? Porque é uma igualdade perante a lei. As pessoas não são iguais. Tanto que se você... daqui a pouquinho a gente vai chegar no artigo 12 da Lei de Acesso à Informação e você vai verificar lá que a lei diz que as pessoas, elas na verdade têm acesso à informação de forma gratuita, tá bom? Salvo reprodução do documento. Eu até vou colocar essa informação aqui, vou dar um jeito de encaixar aqui para você verificar isso. Para mim é importante que você consiga enxergar. Olha só o que diz o artigo 12, ó. Artigo 12. O artigo 12 diz o seguinte, que o cidadão, ele vai ter um órgão público e ele pede uma informação. A informação, ela é grátis, de acordo com o artigo 12 da Lei de Acesso à Informação. Talvez ele tenha que pagar pela reprodução do documento. A reprodução pode ser cobrada, tá? Tipo uma cópia de um documento, uma certidão, tá? Então ele paga lá a reprodução. Agora, vamos supor que vá um outro cidadão, tá bom? Um outro cidadão, e esse cidadão aqui, ele também vai ter acesso à informação gratuitamente, prestação de serviço é grátis, mas ele não tem condições de pagar a reprodução. O que o órgão público vai fazer para ele? Vai isentar ele da despesa, ele vai ficar isento dessa despesa. Tudo bem? Por quê? Por não ter essa condição. É claro que ele vai ter que se declarar pobre, declaração de pobreza, que aquele valor prejudica o seu sustento e de sua própria família, e aí ele fica isento. Logo, o que a administração pública fez nesse caso, pessoal? A administração pública, nesse caso, tratou com isonomia o caso dele. Ok? Muito importante. Então, isso seria a ideia do princípio da impessoalidade com a derivação aí do princípio da isonomia. Ok? Moralidade, aqui eu acho que é fácil de entender, né? Que a moralidade, ela acaba se referindo a princípios, a valores, tudo bem? Que devem ser levados em consideração. Não adianta ser só legal, tem que ser moral também. Publicidade é a nossa matéria, né? Tem a ver com a transparência.
que nós vamos visualizar aqui no decorrer da aula, tá? E eficiência é que você tem que utilizar o recurso da maneira correta, fazer mais com menos, tudo bem? Então esses são os princípios básicos da administração pública de acordo com o artigo 3º. Porém, os procedimentos previstos na lei devem estar em conformidade com esses princípios básicos e também com as seguintes diretrizes, que nós vamos visualizar agora. Ó. Aqui, ó. Essas são as diretrizes, pessoal. Veja bem. Deixa eu só pegar aqui, colocar aqui a caneta. Isso. Ó, observância, tá vendo aqui, ó? Observância da publicidade como preceito geral, ou seja, a publicidade ela é a regra e o sigilo é a exceção. Então nós temos aí a publicidade como regra e o sigilo como exceção, ok? Também nós temos aqui a divulgação de informações de interesse público. Olha só que interessante. Independe de solicitações. Você não precisa bater na porta da administração pública para que uma informação seja divulgada. Legal, professor, mas essa informação vai estar divulgada onde? Essa informação ela estará divulgada em edital, ok? Publicação em edital, publicação em diário da justiça eletrônico, ok? Publicação num site público. Tanto que a diretriz número 3 diz assim: a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Ou seja, a gente pode observar aqui a ideia dos sites. Inclusive, nos órgãos públicos, obrigatoriamente, os órgãos públicos, eles precisam ter sites oficiais. É claro que essa comunicação aqui não se refere somente a sites, tá? Por exemplo, você pode pensar em redes sociais também, ok? Exemplo, uma página no Facebook, no YouTube, ok? Google Plus, tá? Twitter, Instagram, ou seja, são meios de comunicação para tornar a informação mais próxima possível de quem? Do cidadão, do usuário do serviço público. Isso é muito importante, ok? Fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência. Fomento, galera, você pode aqui subentender como incentivo, incentivar o desenvolvimento da cultura da transparência. Até porque, infelizmente, sou obrigado a dizer, tá, que nós não temos uma cultura da transparência ainda na administração pública. É bem óbvio enxergar isso, mas a ideia é que seja fomentada, seja incentivada essa cultura da transparência. Cada vez mais os órgãos públicos criar esse meio de transparência, mecanismos para isso, para que o cidadão saiba o que está ocorrendo no dia a dia na administração pública. E também o desenvolvimento do controle social. Controle, galera, você pode entender como monitoramento, tá? A avaliação. E social é a própria sociedade monitorando a administração pública. E de que maneira isso aqui é feito, pessoal? Através de audiências públicas, ok? Consultas públicas, certo? Você participar de audiências, consultas, ser consultado sobre uma determinada situação, informação, lei, política pública, alguma diretriz relacionada a isso. Isso vai ajudar, contribuir para esse desenvolvimento social, ok? Tudo bem? Vamos dar continuidade. Bom, gente, e o artigo 4º, ele traz uma série de conceitos, ó, para os efeitos desta lei, considera-se. Então, o artigo 4º traz uma série de conceitos que eu quero mencionar aqui para você, esses conceitos, ok? Deixa eu só trocar aqui a caneta para você, para você visualizar isso aqui. Eu vou fazer um esqueminha visual para você visualizar, tá? Conceitos, tá bom? Bom, a Lei de Acesso à Informação, galera, ela trata de certos conceitos, como, por exemplo, conceito de informação. Ela trata também de conceito de documentos, o que é um documento,
ela trata de conceito de informação pessoal, trata também de tratamento da informação, tá? Tratamento da informação, trata também de disponibilidade, ok? A lei também vai tratar de informação íntegra, integridade, ok? A lei também trata de informação primária, primariedade, ok? A lei vai tratar também de informação autêntica, autenticidade. E a lei também, claro, óbvio, ela vai tratar também de informação sigilosa, tá bom? Então, veja bem que interessante. O que é informação? Informação, de acordo com a lei, são dados, tá? Esses dados aqui, eles podem ser processados ou não importa. São dados, né? Você, por exemplo, quando você chega no seu trabalho, a primeira coisa que você deve fazer é bater o cartão. Você está encaminhando dados, informando para o departamento pessoal o horário que você chegou, mas chegando no final do dia, você tem que bater o cartão também na saída. Para quê? Para que o departamento pessoal possa jogar esses dados para um banco de dados e, consequentemente, processar isso no final do mês, você ter lá o direito aí ao seu salário. Então, logo está se processando ali os dados. Para a lei, não importa, esses dados podem ser processados ou não, continuará sendo entendido como informação. Já documento é a unidade de registro. Quando você registra uma informação, você passa a ter um documento, ok? Não importa o tipo o formato, tá bom? Qual foi o formato que você utilizou daqueles dados, qual foi o suporte que você utilizou, não importa, é documento. Unidade de registro, documento. Informação pessoal é quando você consegue identificar uma pessoa. Então, informação pessoal é uma informação identificável, tá bom? Tratamento da informação é um conjunto de ações, ok? Que ações são essas? Você pode pensar em produção, tá certo? Você pode pensar em arquivamento do documento, tá? Tudo isso significa aí conjunto de ações, entre outras coisas que daqui a pouquinho a gente vai ver, ok? Disponibilidade, pessoal. Deixa eu só mudar aqui a cor, porque senão você não vai conseguir enxergar. Disponibilidade é quando aquela informação ela está disponível, é porque ela é conhecida, tá? Uma informação conhecida, utilizada, tá ok? Conhecida, utilizada. Essa informação conhecida, utilizada, ela fica disponível para você e logo o acesso à informação é imediato, ok? Já a informação íntegra é uma informação não modificada, ok? Já a informação primária, primariedade, é uma informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, tá? Informação autêntica, autenticidade é uma informação confiável. E já a informação sigilosa é uma informação restrita, que tem certa restrição, o público não vai ter acesso. Esses conceitos estão no artigo 4º da lei. Por que eu fiz questão de colocar isso dessa forma para você? Para você conseguir visualizar quais são as palavras-chave. Por quê? Porque uma prova de concurso, ela vai perguntar sobre isso para você, tá? Uma questão vai perguntar sobre isso e vai começar a inverter, misturar todos esses conceitos. Então, quero que você guarde essas palavras-chave. Mas é claro, óbvio que nós vamos verificar aqui na lei. Olha só,
Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, considera-se informação, olha só o que eu falei, são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção, transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Tá vendo? Unidade de registro. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade ou do Estado. Reparou que eu falei? Submetida temporariamente. A gente vai ver depois, mais para frente, que a informação sigilosa ela tem um prazo. E, aliás, tem uma classificação. Eu vou colocar aqui para você, já para você visualizar isso. A informação sigilosa ela pode ser ultrasecreta, ela pode ser secreta e ela pode ser reservada, tá? A informação ultrasecreta ela vai ter um prazo máximo de 25 anos, a secreta de 15 anos e a reservada de 5 anos. Depois a gente vai trabalhar isso com mais calma, só para você já começar a conceituar essa informação, tá bom? A informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Pessoal, e temos aqui também tratamento da informação, ok? Como eu te falei, tratamento da informação é um conjunto de ações. Que ações são essas? Essas ações são referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Como você pode ver, também temos aqui disponibilidade, que é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. E temos aqui também o conceito de autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, ou seja, você sabe quem fez, por isso que passa a ser uma informação confiável. E primariedade, Primariedade, nesse caso aqui, qualidade da informação, coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Sabe quando você baixa um documento público e lá no pé do documento tá lá escrito fonte tal, né? Então, logo, é justamente para mostrar o que? A primariedade daquele documento, ok? Bom, e o artigo 5º diz o seguinte, que é dever, do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Essa palavra aqui, franqueada, galera, você pode entender como concedida, tá bom? Concedida, ou até mesmo disponibilizada, mas principalmente de conceder, tá? De franquear significa conceder, tá bom? Concedida, disponibilizada, o Estado deve garantir essas informações, procedimentos que sejam objetivos, ágeis, de forma transparente, clara, uma linguagem de fácil compreensão, ou seja, que as pessoas consigam entender adequadamente a informação. Tudo bem? Então, são os documentos públicos, orçamentos, contabilidade, licitações, contratos administrativos. A ideia é que seja de maneira fácil, uma linguagem de fácil compreensão. Bom, com esse artigo aqui eu finalizo essa aula, tá? Então, conseguimos visualizar aí muitos temas voltados à Lei de Acesso à Informação. Lembrando que a gente só está ainda no começo do nosso curso, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!